Olá pessoal, professor Toshio. No vídeo passado nós trabalhamos a parte de sequências, que é uma introdução à parte de PA e PG. São as sequências específicas que caem em vestibulares. Se você não viu o vídeo, volte lá depois, dá uma olhada, porque lá tem alguns requisitos básicos para você estudar a parte de sequências. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência em que os termos eles são obtidos assim. O primeiro termo supõe que seja 3. O primeiro termo pode ser qualquer número. Aí, vamos supor que a cada termo que passe aqui, eu vou somando 5. Então 3 somos 5 dá 8. 8 somos 5 dá 13. 13 somos 5 dá 18. 18 eu somo 5 vai dar 23. E assim sucessivamente. Então, toda vez que você tiver uma sequência que a cada termo que passa você vai somando o mesmo número, você vai chamar essa sequência de progressão aritmética ou simplesmente PA, que é um assunto muito frequente nos vestibulares e principalmente no Enem. Agora, se for, em vez de ficar somando, suponha que a sequência você tivesse sempre subtraindo o mesmo número. Esta sequência também é uma PA. Então, quando que a sequência é uma PA? Quando você vai somando sempre o mesmo número ou quando você vai subtraindo o mesmo número. Por exemplo, vamos supor que você tem uma sequência assim. O primeiro termo é 100. Depois, o segundo, supõe que seja 90. Daqui para cá eu subtraí 10, não é? Então, o próximo seria 80, o próximo seria 70, o próximo seria 60 e assim sucessivamente. Isso daqui também é uma PA. Então, na primeira sequência é uma PA crescente, vai aumentando. Aqui é uma PA decrescente. Quando a PA é crescente, a razão é positiva. O que é a razão? Razão é um número que você vai somando, não é? Aqui, a cada termo que passa, você vai somando 5, então a razão é 5. Aqui, a cada termo que passa, você vai subtraindo 10, então a razão é menos 10. Quem é a razão de uma sequência? É sempre um termo menos o anterior. Vamos supor que você tivesse assim. O primeiro termo é 3, o segundo é raiz quadrada de 7 e assim sucessivamente. Suponha que o problema garanta que isso é uma PA. Se é uma PA, você tem que saber quem é a razão dessa PA. Então, daqui para cá eu somei quanto? Então, toda vez que você quiser a razão de uma PA, é só fazer isso, olha. Por exemplo, nesta sequência, a razão é só pegar um termo qualquer, por exemplo, 18, e subtrair o anterior. 18 menos 13 vai dar 5. Ou poderia fazer 8 menos 3 dá 5, 13 menos 8 dá 5. Então, a razão, se essa sequência é uma PA, a razão seria raiz quadrada de 7 menos 3. Isso daqui não vai dar para expressar com um número só, não é? Então, isso daí é a razão da PA. A cada termo que passa, eu estou somando raiz de 7 menos 3. Do que você precisa nas questões de PA? Você precisa de 4 coisas basicamente. Você vai precisar da fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é essa daqui, ó. AN igual a A1 somado com N menos 1 vezes a razão. Esta é a fórmula do termo geral de uma PA. De onde que surge essa fórmula? Se você souber deduzir, é bom, por quê? Porque se você souber deduzir, se você esquecer a fórmula, você consegue chegar nessa fórmula aí. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como chegar nessa fórmula. Vamos supor que você tenha a seguinte situação. Você tem uma sequência que é uma PA. Se é uma PA, o primeiro termo pode ser qualquer número. Eu vou representar o primeiro termo por A1. Se for uma PA, o próximo seria A1 mais a razão, não é? Então esse é o primeiro, o segundo é o primeiro mais a razão. O terceiro termo seria esse número mais a razão. A1 mais R fica A1 mais 2R. O próximo termo, então olha, daqui para cá eu vou somando R, daqui para cá somo R, daqui para cá eu vou somar R. A1 mais 2R somando R vai dar A1 mais 3R. Daqui para cá eu vou somar mais R, fica A1 mais 3R mais R, fica A1 mais 4R.
e assim sucessivamente. Agora veja só, esse daqui é o primeiro, esse daqui seria o segundo, que é o A2, esse daqui é o A3, não é terceiro termo, este daqui é o A4, este daqui é o A5. Então, veja só, quem é o A5? O A5 é A1 mais 4R. Se eu quisesse o A80, reparem que o A5 é A1 mais 4R. Então o A80 seria o A1 mais, quando aqui é 5, aqui é 4. Quando aqui for 80, aqui será 79. Então o A80 é A1 mais 79R. Quem seria o A índice 104? O A índice 104, 104º termo, seria o A1 mais 103 vezes R. Então esse número que multiplica a razão é sempre 1 a menos do que o índice aqui. Portanto, quem seria o AN? AN seria A1 somado com, quando o índice aqui é N, aqui o número que estará multiplicando a razão será 1 a menos do que o N, que é N menos 1, que é a fórmula que eu coloquei ali. Então a fórmula do termo geral, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos usando esta fórmula. Vamos a um primeiro exemplo, calcular o 61º termo. O que é 61º termo? É o A61, não é? Esse número que vai no índice indica a posição do elemento. Então, eu quero calcular o A61 dessa sequência. Reparem que essa sequência é uma PA. Por quê? Pelo seguinte, olha, do menos 3 para 1, eu somei 4. De 1 para 5, eu somei 4. De 5 para 9, eu somei 4. Então, a cada termo que passa, eu estou somando 4. Portanto, isso daqui eu tenho uma PA em que o primeiro termo, o A1, é menos 3. O primeiro termo é esse, ó. E a razão é aquele número que a gente vai somando. Não esqueçam que a razão é sempre um número menos o seu anterior. Por exemplo, a razão poderia ser 9 menos o 5. Sempre a razão é um número menos o anterior. 9 menos 5 vai dar 4. Então sabemos que o primeiro termo é menos 3 e a razão é igual a 4. Repare que eu estou querendo calcular o A61. Para isso eu vou usar a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. No lugar do N, eu vou colocar o 61. Por quê? Porque eu estou querendo calcular o 61º termo, o A61. Então, onde tem o N, eu coloco o 61. Isso é igual a quem? Ao A1 mais 61 no lugar do N. Fica 61 menos 1 vezes a razão. Então, vai ficar A61 igual ao A1. Esse A1 eu tenho, vale menos 3, somado com 61 menos 1 dá 60, vezes a razão. A razão é 4. Pronto. Então, o A61 é igual a menos 3. 60 vezes 4 dá 240. Então, o 61º termo que eu quero calcular é menos 3 mais 240. Isso vai dar o quê? 237. Está aí calculado o 61º termo. Vamos a um segundo exemplo. No segundo exemplo foi dado o seguinte. Numa PA, sabemos que o A7 é 38. Nós sabemos ainda que o A10, que é o 10º termo, é igual a 50. Calcule a razão e em seguida calcule o 16º termo. Veja só, eu tenho o 7º termo e o 10º termo. Não tenho nem o primeiro e nem tenho a razão, não é? Então o meu objetivo aqui nessa PA é calcular o quê? Calcular o 16º termo e a razão. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do termo geral, que é essa fórmula aqui. Nós sabemos que o AN, pela fórmula do termo geral, é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso é a fórmula do termo geral. Repare, você tem que saber essa fórmula aqui. Agora, como foi dado o A7, eu vou colocar 7 aqui e 7 aqui. Fica A7 igual a A1
mais 7 menos 1, que dá 6R. Então, o A7 é A1 mais 6R. E agora, eu vou colocar 10 no lugar do N. Fica A10 igual a A1 mais, estou pondo 10 no lugar do N. 10 menos 1, 9 vezes a razão. Reparem que eu tenho aqui um sistema. Esse sistema é o seguinte, olha. O A7 foi dado, é 38. Então, o A7 aqui é 38. É igual a A1 mais 6R. O A10 foi dado, o A10 é 50, é igual a A1 mais 9R. Isso aqui é um sistema, imagina aqui o A1 sendo X e o R sendo Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1 e vou somar com a segunda. A primeira vezes menos 1 fica menos 38 igual a menos A1 menos 6R. E vou somar com a segunda, que é 50, igual a 1 mais 9R. Na hora que eu somar essas duas igualdades, reparem, do lado esquerdo é menos 38 mais 50, não é? Vai dar 12. Do lado direito, menos A1 mais A1 dá 0, menos 6R mais 9R dá 3R. Se 3R vale 12, a razão vale 4. Acabei de achar a razão dessa PA. Só que ainda não tenho o A1. O que eu faço? Pego essa razão 4 e substituo em qualquer uma dessas equações. Vamos substituir aqui na primeira. 38 é igual ao A1, que eu quero calcular, mais 6 vezes a razão. 6 vezes 4, 24. Conclusão, o A1 vai ser, o 24 vem para cá, 38, olha, 38, subtraio 24, não é? Isso daqui vai dar 14. Então, o A1 é igual a 14. Agora eu já tenho tudo para calcular qualquer termo que eu queira. O que eu estou querendo calcular? A razão, já calculei, a razão é 4. E falta em seguida o 16º termo. O que é o 16º termo? É o A16, não é? Para eu calcular o A16, é só pegar essa fórmula aqui e colocar 16 no lugar do N. Fica A16 é igual a A1 mais 16 aqui no lugar do N, menos 1, vai dar 15 vezes a razão. Portanto, o A16 é igual a A1, o A1 tá aqui, 14, somado com 15 vezes a razão é 4. Isso quer dizer que o A16 é igual a, eu tenho adição e multiplicação, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, não é? Fica 14 mais 15 vezes 4 vai dar 60. Conclusão, o A16, que é o 16º termo, é igual a 74. Vamos supor agora que eu tenho um problema um pouco diferente de calcular um termo qualquer. Já a gente vai seguir com alguns exemplos aí. Vamos a um terceiro exemplo. Calcule o número de termos da PA de razão 3, em que o primeiro termo é 2 e o último é 170. Veja só, resolução. Essa PA, ela começa com o número 2, o primeiro termo é 2. Como a razão é 3, eu vou somando de 3 em 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Reparem que o último é 170. Você poderia descobrir o número de termos somando de 3 em 3 até chegar no 170. Só que daria bastante trabalho fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui é uma PA finita, não é? O último termo é 170. Então, o que nós temos nessa PA? Nessa PA nós temos que o primeiro termo, o A1 é 2. Nós sabemos ainda que o AN, que é o último AN, é 170. O que é que o problema pede? O problema pede o número de termos. O número de termos é esse N aqui, não é? Se você descobrir o N, você descobre o número de termos. Então, a incógnita desse problema é o número N que eu quero calcular. Qual que é a fórmula do termo geral? Nós sabemos que o AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Reparem que em todos os exemplos aqui eu estou usando a fórmula do termo geral. Agora vamos substituir. Esse AN é o 170. Este A1 eu tenho é o 2 mais N menos 1 e essa razão eu tenho, a razão é 3. Então aqui a razão
Nós sabemos que é 3, então coloco 3 aqui. Reparem que é uma equação em que a única incógnita é esse n aqui. Fica 170 igual a 2 mais 3 vezes n dá 3n, 3 vezes menos 1, menos 3. Esse 2 eu vou passar para lá, o menos 3 também. Fica 170 menos 2, não é? Passou o 2 para lá, menos 3 vai para lá, mais 3, isso igual a 3n. Então, o 3n é igual a essa expressão aqui, 170 menos 2, 168, mais 3 vai dar 171. Mando 3 dividindo, o n será 171 dividido por 3. Repare que esse n é a quantidade de termos, tem que dar um número inteiro. 171 dividindo por 3, não é? 171 dividido por 3. 17 por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, 17 menos 15 dá 2, não é? Abaixo 1, 21 por 3 dá 7, resto 0. Reparem que o n vai dar 57. Isto é a quantidade de termos. O problema pedia o número de termos, resposta 57. Vamos ver uma aplicação desse mesmo problema. Quantos números compreendidos entre 100 e 500 são divisíveis por 7? Resolução. Bom, os números têm que ser entre 100 e 500, mas eles têm que ser divisíveis por 7. Vamos conferir. 100 dividido por 7. 100 dividido por 7 não vai dar exato, então o 100 não é divisível por 7. Mas vamos lá. 10 dividido por 7 dá 1, sobra um 3. 30 dividido por 7 dá 4. 7 vezes 4, 28, não é? 30 menos 28 dá 2. Reparem que deu 14 e resto 2. Pessoal, se o resto deu 2, significa que o 100, se tivesse 2 a menos, o resto seria 0. Então 100 menos 2 dá 98. 98 é um número divisível por 7. Só que o 98 não está entre 100 e 500. Mas veja só, os números divisíveis por 7 são 7, 14, 21, 28, não é? Os números divisíveis por 7 variam de 7 em 7. Depois do 98, o próximo divisível por 7 seria 98 mais 7, que dá 105. Então, o primeiro número divisível por 7 após o 100 é o 105. Como os números divisíveis por 7 variam de 7 em 7, 105 soma 7 dá 112, soma 7 dá 119, soma 7 dá 126. E assim sucessivamente, até que o último tem que ser o maior possível menor do que 500. Então você vai pegar o 500 e verificar se é divisível por 7. Vamos lá, 50 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 50 dá 1. Abaixo o 0, 10 dividido por 7 vai dar 1, não é? 1 vezes 7, 7 para 10, 3. Reparem que se deu o resto 3, significa que o número 500 não é divisível por 7. O último antes do 500 divisível por 7 é só pegar o 500 e subtrair esse resto aqui. 500 menos 3 vai dar 497. Vai ser o último divisível por 7 antes do 500. Então, o problema pede quantos números tem aqui no total. Reparem que é uma PA. Esse termo é o primeiro, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Não é? Esse daqui é o A1, esse daqui é o AN. E eu preciso descobrir o N novamente, que é a quantidade de termos. Aqui eu tenho A1, 105. A N é 497. A razão da PA eu estou somando de 7 em 7, então a razão é 7. Novamente, eu uso a fórmula do termo geral. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. No lugar do N, eu deixo o N mesmo, porque o 497 é o AN, então o AN é 497, o A1 é 105, mais N menos 1 vezes a razão, que é igual a 7. Basta você resolver essa equação e você tem a quantidade de números que são divisíveis por 7
números compreendidos entre 100 e 500. Esse 105 vou passar para cá, fica 497 menos 105 igual a 7n menos 7. 497 subtrai o 105, 5 para 7, 2, 0 para 9, 9, 1 para 4, 3. Ficou 392 igual a 7n menos 7. Mande o menos 7 para lá, fica 392 mais 7, igual a 7n. 392 somado com 7, aqui vai dar 9, 9 e 3. Então, 7n é igual a 399. O n, então, será 399 dividido por 7. Vamos lá, 399 dividido por 7. 39 dividido por 7 dá 5, não é? 7 vezes 5, 35. Para 39, faltam 4. 49 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 49 dá 0. Por curiosidade, esse n deu 57 novamente, mas não tem nada a ver, poderia dar qualquer outro número. Até um próximo vídeo, forte abraço.